Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora na nossa previsão do tempo diária do dia 6 de maio de 2021. Então, falando um pouco do que aconteceu anteriormente, aí entre os dias 5, 4 e 3 de maio, o que acontece? A gente tem a passagem daquela frente na região aqui sul do país, que já pegou bem a região do Rio Grande do Sul e trouxe aqui uma chuva significativa para a região mais centro-sul do Rio Grande do Sul. Então a gente tem essa chuva acontecendo. Essa frente ela começa a avançar ainda, deve atingir aqui a região de Santa Catarina agora, tanto no ontem como hoje já deve ter ocasionado alguma chuva. Algumas dados ainda não foram compilados pelo IMET. E a gente continua com aquele mesmo padrão, além desse retorno das chuvas na região sul do país. O que nós vemos é que a região norte e nordeste está apresentando um bom distribuído de chuva aqui, principalmente essa faixa mais norte e essa costa mais leste do nordeste. Por quê? A gente tem as frentes avançando, mas essas frentes avançam mais de forma oceânica. Quando elas se aproximam aqui em latitudes mais baixas, ela acaba interagindo um pouco com a zona de convergência intertropical, com as ondas de leste e também ajudando aqui a intensificar as perturbações ondulatórias dos alísios do sudeste. Com isso a gente acaba tendo esse panorama que a gente está vendo aqui. Toda essa região aqui do nordeste apresentando chuvas bem distribuídas e a ZCIT aqui interagindo bem, principalmente com o norte da América do Sul, mostrando aqui uma continuidade das chuvas nessa região. O que ocorre é que a partir de agora, como a gente está caminhando para o período do inverno, a tendência é que nós tenhamos uma chuva mais localizada na região sul e um outro núcleo aqui de chuva mais localizado no extremo norte do país. E toda essa região aqui mais central do país deve apresentar o tempo seco. O que está diferente nesse ano, nesse começo agora aqui, outono, inverno, é que as frentes elas não estão se relacionando bem aqui com a chegada em cima da região sul do país, porque ela está com a componente mais de oeste para leste, acaba passando mais sobre o oceano e não interage tanto com jatos de baixos níveis, por exemplo, que carrega um pouco dessa umidade da Amazônia para a região sul do país. Olhando agora a previsão que o modelo COSMO do IMET mostra para os próximos 7 dias, no horizonte entre os dias 6, hoje, e o dia 13, o que nós vemos é a frente aqui passando ainda, chegando a interagir um pouco aqui no Paraná, também em parte de São Paulo, mas como ela está mais oceânica, se você observar a interação dela, quando ela vai em direção a latitudes mais baixas, se dá realmente mais na costa leste do país. A ZCIT está com uma posição bem próxima aqui à região equatorial. Com isso, o que é que ocorre? Ela acaba interagindo bem aqui e ajudando a formar convecção e chuva na região mais norte da América do Sul. Região central, a gente tem a interação ainda daquele sistema de alta pressão, também invadindo um pouco aqui a região do semiárido nordestino e manutenção desse tempo seco, pelo menos é o que o modelo do IMET está prevendo. O outro destaque é que ainda continua chovendo bem aqui na região centro-norte da Bolívia e essa água vai chegar aqui na região de Gerais Santo Antônio, na bacia do Rio Madeira. Então a expectativa é que a gente mantenha aí um nível de vazão por mais alguns dias. Outro destaque ainda que a gente observa é que aquele sistema de alta pressão que nós vimos que ontem, no final do horizonte, dia 12, ele estava mais localizado aqui próximo à região central do país, agora ele acaba se deslocando e vem atuar aqui sobre a região mais da costa entre o sudeste e o nordeste do país. Mesmo assim, ele acaba tendo um bom prolongamento aqui do seu setor oeste e ainda traz sim aqui a formação, mantendo na verdade o tempo mais seco aqui na região central e acaba trazendo esse escoamento de umidade e ajudando a frente aqui
a ser mais oceânica, com a componente mais de oeste para leste do que com a componente de sul para a linha do Equador. Então a frente ela avança, mas ela vai mais pelo oceano do que em si pelo continente, né? A frente mais oceânica do que continental. Observando agora o que o modelo de IFS projeta, né, de campo de pressão atmosférica, a gente vê aqui em baixos níveis ainda, né, uma continuação de um sistema de alta pressão, também aqui baixa pressão formando no sul. Mais à frente, se você observar, realmente elas estão mais oceânicas, porém elas vão avançando e à medida que elas vão interagindo com as perturbações ondulatórias aqui nos alísios do sudeste, acaba levando esses pulsos aqui com bastante umidade e interagindo sobre a costa leste do Nordeste, desde a Bahia até aqui o litoral leste do Rio Grande do Norte. Aqui a Zecit está interagindo ainda e acaba trazendo alguns pulsos aqui interagindo com a costa norte do Nordeste, principalmente entre o Maranhão aqui e o Ceará. E aí ele ainda traz aqui, né, essa interação também ocorrendo com as chuvas mais ao norte da América do Sul. A altura geopotencial nos mostra, né, que a gente tem ainda algum núcleo, aí, um vestígio da previsão mostrando aquele núcleo de 588, porém aquela coisa bem definida assim, acima de 590 ou 5.900 em outros modelos, que exemplificaria, por exemplo, bloqueio atmosférico ou algo do tipo, ele não deve ocorrer. Então a gente tem ainda a atmosfera bem livre aqui. A única diferença agora é que as frentes estão mais oceânicas e não conseguem, por exemplo, interagir bem e trazer chuva bem distribuída sobre, por exemplo, aqui a região sul do país. Observando a previsão do acumulado de chuvas do modelo VFS, a gente vê essa interação da frente aqui ela avançando sobre o oceano. Parte dela interage com as perturbações ondulatórias dos alísios do sudeste e acaba trazendo chuvas aqui desde a costa da Bahia até o Rio Grande do Norte. No sul, ela passa, uma parte dela ainda interage, traz uma chuva, porém, se você comparar com o que normalmente era para estar acontecendo nesse momento, né, durante esse mês de maio na região sul, a gente está abaixo da climatologia. E o destaque ainda fica, né, a formação dessa alta pressão e a manutenção desse tempo bem seco aqui, mais na região central do país. E também aqui o GFS, na verdade, está mostrando continuação das chuvas no extremo norte da América do Sul e do Brasil. Observando a questão da anomalia de temperatura, a gente vê que tem uma boa, né, aquecimento aí esperado. Em alguns momentos tem a incursão de uma massa de ar mais frio, porque a frente ela passa e ela acaba trazendo essa massa de ar mais frio. Porém, depois que ela passa, a gente tem aqui a interação e volta a aquecer e volta a ter aí uma espécie de onda de calor. O que acontece é que a gente vai ter amplitude térmicas bem altas, então a gente vai ter semanas que vai ser bem frias, aí, principalmente na região sul e sudeste do país, e semanas que serão bem quentes. Além dessa amplitude, nessa diferença entre as semanas, você pode ter amplitude térmica diária bem acentuada, né? Durante a noite fazer um frio bom e durante o dia aí você ter um aumento da ordem de 10 a 15 graus, por exemplo, na região sudeste. Então se tem ali 15 graus durante a noite e 30 durante o dia. Então seria a máxima e a mínima nesse caso, né? Então acompanhar para ver esse comportamento e se preparar para ver o que realmente vai acontecer, mas os modelos mostram que existe essa tendência, um calor bem forte aqui e um frio aqui. Na verdade, essa figura é a anomalia de temperatura, então quer dizer que está vários graus acima do que normalmente acontece esse ano e vários graus aí abaixo do que acontece, por exemplo, nessa região aqui, né, mais fria. Então acompanhar para ver o que nos espera. Observando o armazenamento de água no solo, a gente vê que tem ainda uma leve manutenção desse armazenamento na região sul, porém não é tão significativa a ponto de aumentar muito aí, por exemplo, as vazões na região mais central do país, né? E a gente já observa aqui o avanço, né, dessa diminuição do armazenamento em direção à região norte, que normalmente começa a acontecer essa época do ano. Parte do Nordeste tem a manutenção do estado, como também aqui a maior parte
da região norte, mantendo aí seu armazenamento em média aí da ordem de 80% a 90%, e praticamente a previsão mantém, né, essa expectativa de manutenção para o dia 9. Essas notas a gente está cansado já de ver aí, eu já venho falando, né? A partir de agora começa a ficar mais repetitivo, porque você já não tem tanta interação, e aí, o mês de maio provavelmente ele deve ser bem seco na região sul, sudeste do país, parte do nordeste, até porque quando você olha a previsão estendida, por exemplo, você tem o norte ali mantendo o estado, né, tendo apresentando essa chuva, a costa norte, costa leste do nordeste também mantendo essa chuva ao longo do mês. O restante do país bem seco, no sul entra uma frente, traz uma chuva, mas nada tão significativo. Região do quadrilátero dos reservatórios, Bacia de Serra da Mesa, Três Marias, Paranaíba Grande, Bacia do Xingu em Tocantins, apresentando redução de chuvas. No quadrilátero já está tão seco que já está no escoamento base dos rios, então já não cai tanto. Na bacia do Rio de Xingu e Tocantins, né, a gente tem aí uma inércia muito grande nessas bacias. Parou de chover, ela demora para ter uma queda mais acentuada, então a gente deve começar a observar nos próximos dias cada vez mais um aumento gradativo nessa queda. Região sul apresenta diminuição das vazões, tem uma leve melhora porque acontece uma chuva ou outra, nada tão significativo, e vai continuar a voltar ao tempo seco e vai voltar a diminuir essas vazões. Madeira ainda é destaque porque tem essa chuva na região centro-norte da Bolívia, que está aí mantendo, né, as vazões na região de Gera Santo Antônio, ou tendo aí um leve aumento. Então, olhando as chuvas previstas pelos modelos, né, o ONS ainda não disponibilizou o GEFS, mas eu consegui aqui no Tropical TDBits para a gente ver a tendência, as escalas são diferentes, mas a gente tem uma noção mais ou menos que tanto o ETA como o GEFS estão aqui convergindo para algo próximo do SMWF. Região mais central, parte do Nordeste bem seco. Chuvas mais concentradas na região centro-norte do país e na costa norte e nordeste ao longo dos próximos 10 dias. E também aqui a região sul apresentando uma chuva, porém uma chuva mais fraca. Né? Os maiores totais ainda ficam bem aqui próximo à costa da região sul e parte aqui da região sudeste. Ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.